Dois homens são presos quando tentavam roubar um caixa eletrônico em Campinas. A dupla tinha uma lista com o endereço de mais de 10 agências bancárias da região. Jonas Donizete anuncia mais 8 nomes que vão compor o primeiro escalão do novo governo. Justiça Eleitoral caça registros de prefeito e vice eleitos em Bragança Paulista. E Band Campinas é a grande vencedora da 15ª edição do Prêmio FEAC de Jornalismo. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A partir de 2014, o laboratório farmacêutico do governo de São Paulo vai passar a fabricar 2 remédios que são usados contra a rejeição de transplantes para pacientes do Sistema Único de Saúde. Atualmente, esses medicamentos que têm alto custo são comprados de empresas privadas. Os 2 medicamentos que serão produzidos pelo SUS são o micofelonato de sódio e o everolimo. Remédios usados por pacientes que passaram por algum tipo de transplante e que agem para evitar que o organismo rejeite o órgão transplantado. As células do órgão transplantado são interpretadas como células estranhas. Portanto, o organismo, num intuito até de se defender, vão tentar atacar essas novas células. E é justamente nesse ponto que os imunossupressores atuam. Atualmente, os remédios são produzidos por laboratórios particulares, comprados pelo Ministério da Saúde e distribuídos de graça aos pacientes por meio de um programa do governo federal. Se o transplantado tivesse que arcar com os custos, gastaria quase R$4.000 por mês. Todos os pacientes, a partir de 24 horas após a realização do transplante, eles iniciam com o uso dessas drogas e eles vão permanecer com o uso das mesmas pelo resto da vida. Então, com certeza, isso vai levar a uma economia grande, uma vez que o governo ele fornece para todos os pacientes transplantados essas drogas. Apesar de não representar uma economia para quem usa o medicamento, já que ele não é pago, passar a produzir o remédio significa menos dinheiro gasto pelos cofres públicos. O estado de São Paulo é responsável por cerca de 50% do número de transplantes realizados no Brasil. De janeiro a setembro deste ano foram feitos pouco mais de 1.000 procedimentos. O Hospital de Clínicas da Unicamp realizou nos últimos 20 anos quase 600 transplantes de fígado. A média de procedimentos é de 50 por mês. O laboratório farmacêutico do governo do estado de São Paulo vai começar a receber a transferência da tecnologia já no ano que vem. E em 2014 vão ser disponibilizados pelo SUS. Contrariando a orientação do Ministério da Saúde para estimular a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a Prefeitura de Campinas tomou uma medida que restringe a realização de testes para detectar o vírus da AIDS. A circular assinada pelo próprio secretário de Saúde de Campinas estabelece que os exames de rotina de HIV, sífilis e hepatite C devem ser realizados mediante protocolo e, em casos de urgência, acidente de trabalho, pré-natal e quando houver sintomas. Essa decisão contraria a orientação do Ministério da Saúde, que desenvolve campanhas para incentivar a prevenção. O secretário se defende dizendo que a medida é válida porque muitos exames são pedidos sem necessidade. A ideia é só racionalizar o melhor uso dos exames ao ser pedido pelos médicos. Essa circular foi feita para os médicos no sentido de orientar nas situações clínicas como eles deveriam pedir os exames. De acordo com o Ministério da Saúde, de 1980 até este ano, foram confirmados em Campinas mais de 14.000 casos de AIDS e cerca de 800 mortes em decorrência da doença. Segundo a Prefeitura, se não houver a redução nos pedidos do exame, a administração pode deixar de oferecer o serviço futuramente. Esses exames realmente são caros, nós precisamos ter cuidado com isso, porque senão vai faltar mesmo no futuro. Então, nós precisamos garantir que eles tenham o melhor uso. Campinas vai sediar neste sábado um seminário latino-americano sobre hiperplasia benigna de próstata, uma doença que atinge 80% dos homens acima dos 50 anos. Entre os principais assuntos que devem ser discutidos pelos especialistas, um novo procedimento cirúrgico feito a laser. A cirurgia é simples, feita a laser e demora pouco mais de 1 hora.
Essa técnica, utilizada em alguns hospitais do Brasil e de outros países, apresenta benefícios e resultados considerados pelos especialistas melhores que o método convencional. A técnica é usada para combater a hiperplasia benigna da próstata, provocada pelo crescimento do órgão. A doença interrompe o canal da urina e provoca vários sintomas. Os principais sintomas são jato lento, dificuldade de esvaziar a bexiga, frequência urinária bastante aumentada, frequência noturna e, nas situações mais graves, urgência e inclusive perda de urina. O procedimento mais recente utilizado para o tratamento da doença, que acomete aproximadamente 80% dos homens na faixa etária acima dos 50 anos, é feito com o uso deste equipamento. Esta sonda, que tem uma câmera, é introduzida no canal urinário para que o especialista faça a cirurgia. Essa tecnologia nova, que é o Green Laser, ele proporciona uma destruição do tecido prostático através de uma vaporização. Então o tecido vira bolha de ar. Dessa maneira não tem corte, não tem sangramento, não tem cicatriz, o que permite então uma recuperação muito mais rápida do paciente e um tempo de internação muito menor. O tratamento só é disponibilizado no Sistema Único de Saúde nas cidades de São Paulo e Poços de Caldas. Aqui em Campinas, este hospital particular já usa a tecnologia. Para realizar a cirurgia fora do convênio médico, o custo fica em torno de R$10 mil. De acordo com o especialista, o tempo de internação para este tipo de operação são 24 horas, enquanto para o procedimento convencional são pelo menos 4 dias. O método não tem nenhuma contraindicação e foi desenvolvido principalmente para pacientes com problemas cardíacos. A grande vantagem é que essa tecnologia nova, o Green Laser, ele proporciona uma cirurgia segura para os pacientes de alto risco cirúrgico, que não podem ser operados com os métodos antigos. Por exemplo, os pacientes cardiopatas, com doenças renais, ou os pacientes que tomam anticoagulantes, que são medicamentos para afinar o sangue. Então ele traz uma opção de tratamento para os pacientes que não tinham essa opção no passado. O método foi desenvolvido inicialmente para os pacientes cardiopatas de alto risco. Como o resultado foi muito bom, ele foi levado então para todos os pacientes, mas ele foi desenvolvido inicialmente para esses pacientes mesmo. O tempo já mudou por causa de uma frente fria que se aproxima do estado. Amanhã, nuvens carregadas vindas do sul do país provocam mais pancadas de chuva como as de hoje à tarde. O sábado começa cinzento com intervalos rápidos de sol. A tendência é que as temperaturas caiam um pouco no fim de semana. Em Cordeirópolis, máxima de 33 graus. Em Campinas, 34. Já em Mogi Guaçu e Paulínia, os termômetros podem chegar aos 35 graus. No próximo bloco, o prefeito eleito de Campinas, Jonas Donizete, anuncia mais 8 nomes que vão compor o primeiro escalão do novo governo.